A paz do Senhor, querida classe do discipulado, Deus abençoe a todos. Bem, estamos começando aqui mais uma videoaula e espero que essa aula seja uma bênção para todos nós, para todos, principalmente para vocês que estão dando esses passos, na fé, que possa vir para fortalecer a vida de vocês, trazer estrutura, na vida espiritual de vocês. Nós vamos começar orando, como sempre fazemos, uma oração, e logo em seguida vamos trazendo aqui um resumo da nossa revista de escola dominical. Amém? Oremos então. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos aqui para aprender a tua palavra. Abençoe teus filhos que estarão assistindo nesta hora, que seja uma aula muito proveitosa, muito enriquecedora, acrescentadora para as nossas vidas, Senhor. Abençoe de uma forma especial a todos nós, dá-nos inspiração e também, Senhor, que os teus filhos possam assimilar, receber, Senhor, e entender o propósito dessa aula para as suas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos começar, gente, lendo um texto bíblico que está na nossa leitura bíblica em classe, E a leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 até o versículo de número 16. Eu vou ler aqui apenas esses 3 versículos. Tem outros textos também, mas já foi colocado lá pelo pastor Robson, lá no nosso grupo, do discipulado, que diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder, uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia, nem se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 10, que fala sobre um relacionamento com a sociedade. Nós tivemos a oportunidade de falar com vocês na primeira videoaula sobre um relacionamento familiar. O pastor Robson veio falando sobre relacionamento com os estudos. E agora nós vamos falar sobre relacionamento com a sociedade. Isso é muito importante, porque tudo que vamos fazer está inserido à sociedade, Então, é muito importante que vocês tenha essa visão de que a nossa vida, a nossa conduta, a nossa forma de nos portar é uma forma também de nos relacionar com a sociedade. O que passamos através da nossa vida, através da nossa conduta, através da nossa forma de falar, através principalmente da nossa forma de reagir, porque nós cristãos somos e seremos provocados constantemente, E a nossa reação vai determinar o nosso nível de comunhão com Deus, o nosso nível de entendimento da palavra de Deus, e dessa forma, então, reagiremos com a sociedade, e a sociedade fará uma leitura da nossa vida. Então, é muito importante a nossa conduta, a nossa forma de nos portarmos. O que é sociedade? Sociedade é uma reunião de pessoas unidas por origem ou por lei. Existe sociedade que é feita em cartório e em relação a empresas, sociedades que são feitas entre homens, mas existe sociedade também que é unidas pelas suas origens, A sociedade brasileira, nós que somos brasileiros, nós que somos cariocas. Então, existe a sociedade por isso também. E é muito importante como nós vamos estar inseridos nessa sociedade, que é plural, Como nós vamos estar inseridos nessa sociedade que Deus espera que nós possamos transmitir para eles, uma vida com Deus, uma vida com Deus. Lembre-se, aquilo que nós já falamos em aula, que
um dos significados da palavra cristão é pequenos cristos. Então, nós somos pequenos cristos na sociedade que nós fazemos parte, ou aonde nós estamos inseridos. E ali nós devemos nos comportar como eles. Paulo disse, sede imitadores de Cristo, né? E uma vez ele disse assim, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, nós precisamos imitar Cristo, ou imitar pessoas que imitam a Cristo, para podermos, na sociedade que nós estamos inseridos, exalar Cristo, exalar os ensinos de Cristo, exalar, né, a maneira como Cristo se comportaria no meu lugar. E isso é muito importante eu trazer isso aqui para os irmãos, porque na sociedade, né, às vezes nós não podemos evangelizar falando, mas o nosso comportamento sem uma palavra é um evangelismo também, né? Você está no trabalho, a Bíblia diz que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Como que nós pregamos fora de tempo? Né? Por exemplo, no trabalho, como você prega? Você vai parar para pregar para as pessoas que estão do teu lado? Não pode. Senão o teu patrão vai te dar uma chamada e com razão. Mas você prega com a sua vida, com o seu comportamento, com a sua forma de ser, com a sua forma de falar, com a sua forma de se portar, com a sua forma de agir. As pessoas estão te observando e estão te lendo. Paulo vai dizer que a nossa vida é como uma carta aberta, conhecida e lida por todos. Então, temos que tomar esse cuidado, né, de saber se o que estamos transmitindo realmente é algo bom, o que estamos transmitindo realmente é algo que vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. É lógico que às vezes, mesmo você transmitindo algo bom, existem pessoas que te rejeitam, porque a verdade do Evangelho, viver uma vida diante de Deus, isso confronta os errados, confronta quem anda de maneira errada e quem gosta de andar errado. Mas a Bíblia diz que nós devemos vencer o mal com o bem. Esse deve ser o nosso comportamento, esse deve ser a nossa busca. Vamos lá, gente. Então, nós vamos tratar exatamente sobre isso, né? A sociedade é um lugar onde vivemos, a sociedade é um lugar onde nós damos testemunhos. Então, nós vemos por aqui, pelo texto que nós lemos, que o comentarista da nossa lição e o próprio Jesus Cristo, ele vai nos ensinar usando elementos, né? Elementos daquela época, da nossa época, elementos conhecidos, né? Bem conhecidos, para quê? Para que possa assimilar, né, na nossa vida como nós devemos nos comportar. Não é isso? Deixa eu passar para vocês aqui o seguinte. Esse capítulo 5 de Mateus, até o capítulo de número 7, Jesus está trazendo aqui um resumo do seu estatuto, das suas leis. Jesus está aqui instituindo o reino de Deus aqui na terra. Se você puder, em sua casa, ler o capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, você vai entender as ordenanças de Jesus, como um servo, um súdito de Jesus, do rei Jesus, deve se comportar. Mateus, ele via Jesus como um rei, né? Então, nós devemos nos comportar como o súdito, né, de Jesus, e dessa maneira devemos nos andar de acordo com aquilo que ele ensina aqui, do capítulo 5 até o capítulo de número 7. Nós vamos falar sobre o capítulo 5, esses 3 versículos apenas, para dar para os irmãos uma ideia, né? Hoje é um resumo da nossa aula, então não tem como mergulharmos mais profundo nisso. Mas com o avançar de vocês vão para outras classes, vão, se Deus quiser, para os seminários, para estudar mais a palavra de Deus, vão se aprofundar mais. Então Jesus aqui, na nossa revista, ele vai comparar o cristão, o servo de Deus, com os elementos sal e a luz.
Então, vocês percebem aí que os dois são elementos importantes para nossa vivência, né? Nós precisamos do sal e precisamos também da luz. Há essa necessidade dos dois. Mas por que Jesus usou o elemento sal e luz para exemplificar como deve viver um cristão, como deve ser um cristão? Vamos falar sobre o sal, ok? O sal, ele tem dois princípios na sua natureza, que é dar gosto, né? Temperar e também conservar, né? Em lugares onde não tem sal, onde não tem geladeira, aliás, por exemplo, o sal, ele ajuda a conservar aquele produto para que ele não venha se estragar. Então, a igreja aqui nessa terra, ela também tem esse propósito, né? De dar gosto, temperar e também conservar. Sobre o dar gosto, é muito importante a gente falar sobre isso, porque dar gosto é dar gosto. Quando você coloca uma pitadinha de sal no bife, apenas dando gosto ao bife, a dona de casa faz isso, você come aquele bife e fala, nossa, mas que bife delicioso. Não é isso? Que bife gostoso. Você não nota que o sal foi um dos responsáveis para que você tivesse essa percepção, para que você entendesse, né, de como é bom aquele bife. Porém, se o sal estiver em excesso, você vai dizer o seguinte, nossa, que sal, que bife salgado. Aí o sal aparece. Então o sal ele não deve sumir, porque senão ele vai dizer assim, cadê o sal? Não tem sal nesse bife. Ou senão, muito em excesso, vai dizer, nossa, que bife salgado. Então nós, irmãos cristãos, nós não podemos ser nem isentos, mas nem intensos demais. Porque senão a coisa não funciona como Deus quer. Deus quer que nós funcionamos da maneira, né, que venha a sermos moderado aonde nós estamos inseridos. E é interessante, gente, que o sal, quando ele aparece, não presta. Mas quando o sal não aparece, quem é glorificado é o nome de Jesus, né? Quando o sal não aparece, que eu digo, é o sal no seu gosto certo, no seu tempero certo, aquela pitadinha, né? Você glorifica ali aquele bife, olha que bife maravilhoso, que bife, né? Tremendo, mas o sal mesmo não tá nem aí, você não tá nem lembra que tem sal. Então assim somos nós, irmãos. Nós não estamos aqui para aparecer. Quem tem que aparecer na nossa vida é Cristo. Quando nós aparecemos, não é bom, por mais que você seja elogiado. Quem tem que ser glorificado é o Senhor. Então ele serve para dar gosto e ele serve também para conservar, né? Conservar é manter aquele produto em um estado, né, que não venha a se estragar. A igreja ela é um sal nesse mundo. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, esse sal vai ser tirado. Então o mundo vai se tornar um caos. É como se nós pudéssemos falar que o mundo vai se estragar, né? Então, nós, como sal, ainda somos a resistência para que Satanás não transforme esse mundo ainda num caos. Então, vejamos aí o seu papel relevante. O sal, ele só é importante em quantidade com esse propósito. Quando é no propósito coletivo para poder conservar a humanidade. Ok, gente? Dando prosseguimento, é muito importante também falarmos que Jesus ele usou a luz, né, como um elemento representativo para a vida do cristão. E a luz, ela é muito importante em todos os sentidos, né? Deus disse lá em Gênesis, quando ele criou o mundo, a primeira coisa que Deus fez, né, foi
Disse Deus, haja luz, e houve luz. A luz é muito importante, porque a luz desfaz as trevas. A luz acaba com as trevas. Nós somos luz neste mundo de trevas. Aonde você chega, você tem que ser luz. Aonde você chega, você tem que resplandecer. A palavra do Senhor diz assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, né? Então, a nossa luz, um dos propósitos de Deus é que a nossa luz, que é refletida através de Jesus na nossa vida, que é o sol da justiça, né? Então, a nossa luz resplandeça diante dos homens. Se nós não estamos resplandecendo, se no lugar onde nós não estamos sendo luz, pelo contrário, estamos sendo até trevas, então nós não estamos cumprindo o propósito de Jesus. Então ele quer que nós sejamos luz. Não podemos, né? O texto ele vai dizer aqui, ó, não se pode esconder, né? Acender uma cadeira e colocar debaixo de um alqueire, né? Ou embaixo de uma cama. Não se pode fazer isso. A luz naquela época era de fundamental importância, era algo que não poderia se perder, né? A oportunidade só ligava num momento importantíssimo, né? Nos lugares onde estava em trevas, num lugar onde não podia ter trevas. Então, você não pode ser ignorante em relação à sua responsabilidade como luz. Naquela época, para você colocar o candeeiro, tinha que colocar azeite para acender aquela vela dentro do candeeiro. Então, se você desperdiçasse, colocasse em qualquer lugar que não iluminasse a casa, então a luz ela é colocada sempre em lugar alto. Para quê? Para que possa clarear o máximo possível de pessoas. Deus te chamou para posições que vai trazer luz para a vida de muitas pessoas. Deus não te chamou para ficar escondido. Você não é uma luz para ficar enclausurada. Você não é uma luz para ficar dentro do teu quarto. Você é uma luz para você iluminar a sociedade onde você vive. Então, disse Jesus, assim então, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Glória a Deus por isso. Então nós, irmãos, precisamos entender isso, né? O quanto Deus espera de cada um de nós. Esse relacionamento, né, como sal e luz, ela é muito importante. Nós somos luz nessa sociedade. O que a gente espera dos nossos políticos cristãos é que eles sejam luz lá no Congresso. O que a gente espera dos nossos políticos quando eles estão em cargos de grande, que eles sejam luz lá, que eles resplandeçam ali. Quando isso não acontece, o nome do Senhor não é glorificado. E aí é triste, né, irmãos? É muito triste. Então, vamos falar agora sobre o ponto 2, que é o relacionamento profissionalmente. Esse relacionamento ele é muito importante, relacionamento profissional. Nós falamos do relacionamento com a sociedade, e nesse relacionamento com a sociedade nós temos que ser sal, nós temos que ser luz, né? Nós temos que saber nos portar diante das autoridades, respeitar as autoridades, é o que diz lá 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 13, e Tito 3, versículo 1 e 2, que nós devemos respeitar as nossas autoridades, e ele também fala isso lá em 1 Pedro 2,7, né, que nós devemos honrar o rei. Então nós, como cristãos, precisamos estar debaixo dessas autoridades. Lógico que a nossa autoridade maior está aqui, ó, a palavra de Deus. Primeiro lugar é Deus, né? Então, se as autoridades mandam a gente desrespeitar a Deus, aí não pode, até porque é uma causa pétrea, né? Eles não podem violar o nosso lugar de culto, a nossa crença, né? Isso aí não se pode fazer. Infelizmente, acontece em alguns países, graças a Deus que no nosso aqui não acontece, mas devemos respeitar as autoridades. Sobre um relacionamento profissional, é muito importante que todos nós, né, possamos entender que nós temos uma missão no trabalho nosso. Lá no nosso trabalho, onde Deus nos colocou, você é um instrumento de Deus ali naquele lugar para alcançar aquelas pessoas. Deus não te colocou ali por um acaso.
Deus não te colocou ali sem propósito. Deus te colocou com propósito ali naquele lugar. Então, a importância do relacionamento profissional é muito grande. Quando você, por exemplo, você é o pedreiro, os ajudantes estão contigo ali, você aproveita para falar de Jesus, o seu testemunho, eles estão observando. Se você é patrão, eles estão vendo como vocês o tratam, né, como vocês se comportam. Se você fala uma coisa, mas vive de outra maneira, é mentiroso, é trapaceiro, aí você não... Tudo que você falar vai cair por terra, porque o que você fala muito mais alto do que aquilo que você diz. Entendeu? Então precisamos tomar cuidado com isso. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus ensinou, né, esse posicionamento em relação ao trabalho. Nós precisamos entender que Deus ele nos quer trabalhando. Olha o que diz Atos capítulo 18, do versículo 1 ao 3, sobre Paulo. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Príscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Então, Paulo, aonde Deus enviava Paulo, Paulo aproveitava a sua especialidade, Paulo aproveitava o momento que estava ali para trabalhar também, ajudar os irmãos, para também não ser pesado, né, aos irmãos. Na distribuição das tribos, lá no Antigo Testamento, quando Deus distribuiu as tribos e deu as leis, os 613 preceitos, né, para o povo de Israel, apenas uma tribo, eles não permitiram que fosse trabalhar, que foi a tribo de Levi. Né? Os levitas, esses cuidavam do templo, os sacerdotes, né, cuidavam do templo. Então, como acontecia naquela época? As outras tribos trabalhavam, as 11 tribos trabalhavam, e a tribo de Levi, né? A tribo de Levi ela cuidava do templo, ela ornamentava o templo, eles trabalhavam na casa de Deus e era sustentado por essas tribos. Essas tribos ofertavam lá, essas tribos levavam, né, mantimentos para lá, e eles eram sustentados pelas tribos. Assim como é na igreja, o pastor recebe, né? Tem uns irmãos que trabalham na igreja que recebem. Então esses irmãos que são levitas do tempo de hoje, né, que trabalham no sacerdócio da casa, que trabalham no cuidado da casa, né, de zelar pela casa, para receber o povo, esses eram mantidos pelos irmãos das outras tribos, né, que trabalhavam dentro dessa designação do Senhor. E é importante que nós demonstremos a nossa fé, né, lá no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos inseridos. Como é o teu testemunho no seu trabalho? Como é o seu comportamento no seu trabalho? Como você tem procurado estar no seu trabalho? Será se você tem dado um testemunho de cristão? A Bíblia diz assim, a lei e o testemunho, se eles não falarem, de maneira nenhuma veremos a alva. Então, é algo muito importante que nós precisamos entender que Deus está falando aos nossos corações a respeito disso, né? Esse relacionamento profissional, ele é muito importante, porque lá nessas atividades, e às vezes passamos muito tempo com essas pessoas, né? Se nós formos dividir o tempo, nós passamos, né, 8 horas trabalhando, né, 8 horas dormindo, é assim, e as outras 8 horas, nós redistribuímos elas. Nós colocamos elas em a nossa família, com a igreja, né, com os amigos. Então, o tempo do trabalho é um tempo que nós utilizamos muito. E temos que aproveitar esse tempo para transmitir Jesus lá. Nosso desejo nessa manhã, né, nessa aula de hoje, é que você saiba se relacionar na sociedade que você está inserido, na comunidade que você está inserido, seja ela qual for, né? Ali a sua luz tem que resplandecer, ali você tem que ser sal.
Sabe aquele irmão que chega no momento em que o negócio está em crise e você chega e as coisas... Melhor é você dando a sua pitadinha de sal, porque as coisas estavam se estragando. Aí chega o sal ali e ajuda e abençoa aquele lugar. Sabe o que é ser luz? É você chegar no lugar onde há trevas e ali resplandecer. Ser luz dentro da igreja é fácil, mas não tem muito efeito, porque são muitas luzes que tem dentro da igreja. Uma luz a mais não faz muita diferença, mas uma luz no meio das trevas faz uma diferença muito grande. E nós precisamos ser essa luz no meio da sociedade. Seja com as nossas, debaixo das nossas, respeitando as nossas autoridades, seja nos relacionando profissionalmente, seja entendendo o nosso papel como servo de Deus na sociedade. Dessa maneira, Deus há de nos abençoar e de nos exaltar. Que Deus te abençoe, queridos. Continue meditando no capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Coloque isso no seu coração, seja sal e luz dentro da sua casa, seja sal e luz no meio da sua parentela, seja sal e luz lá no seu trabalho, seja sal e luz lá no meio da sociedade, para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe, que você possa ter aproveitado essa aula e que essa aula possa fazer diferença na sua vida, para a glória do nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Senhor, abençoe os teus filhos, aplica esta palavra no coração deles e que esta aula seja uma bênção, Senhor, e que possa transformar a vida dos teus filhos para a glória do teu nome. Eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima aula. Deus te abençoe em nome de Jesus.